Pessoal, a gente vai, na verdade hoje eu vou propor uma reflexão muito profunda. Então assim, você vai precisar de pelo menos uns 15 minutinhos do seu dia, além do tempo desse vídeo, para nós podermos fazer uma reflexão sobre algumas coisas. A reflexão, na verdade, gira em torno do mundo dos transportes. Bom, todo mundo precisa se locomover para algum lugar. Então, você precisa ir para a escola, para o trabalho, na esquina comprar pão e etc. E aí, quando a gente fala em transporte, normalmente a gente sempre pensa nas coisas que nós estamos acostumados. Só que existem vários tipos de transporte. Inclusive, aquele foguete que vai para a Lua é um tipo de transporte, entendeu? Então, existem muitos tipos de transporte. E a primeira coisa é: você conhece todos os tipos de transporte? Porque assim, você vai falar assim, tem o táxi, que aí tem os tipos de táxi, tem Uber, né, etc. Então, carro, moto, ônibus, trem, van, ônibus e lá vai trem. Então, assim, por que é importante a gente conhecer os tipos de transporte? Nós temos uma história no Brasil que nós investimos muito em certos tipos de transporte terrestre. A gente tem muitas estradas, mas a gente não tem muito transporte tipo ferrovia. Aí você vai falar assim, mas para que precisa da ferrovia? A ferrovia ela é interessante quando você trabalha com transporte pesado, tipo colher o arroz. Aí você vai transportar aquele arroz que foi colhido em sacas enormes. Isso não pesa tanto. Mas você vai transportar ferramentas pesadas, tipo aqueles caminhões com não sei quantas toneladas. Aquilo lá, primeiro que quem dirige, normalmente, eu tenho muito medo de caminhão, gente, vou ser muito sincera. Quando eu bato o olho e aqueles caminhão enormes, eu falo, Jesus abençoa, porque olha, o negócio é feio. Então, assim, né? Quando o caminhão é muito pesado, vamos imaginar que isso aqui é um caminhão, não é um caminhão, mas vamos imaginar. Ele tá pondo esse peso no chão. E aí, se você não tem um chão muito resistente, ele quebra, ele trinca, ele abre buraco. Pode perceber que aonde passa caminhão muito pesado e tem quebra-mola, é muito interessante. O quebra-mola fica afundado em certos pontos, que é tipo onde sempre passa as rodinhas dos caminhões pesados. Repare pra você. Bom, mas por que vamos falar sobre transporte? Não é só sobre conhecimento, porque o transporte ele gera um impacto muito grande na nossa vida. E aí muita gente faz diálogo sobre vamos andar de bicicleta, vamos fazer caronas solidárias, vamos andar mais a pé. Esses diálogos normalmente estão ligados porque se você precisa de um transporte para ir de um lugar A para um lugar B que é muito longe, se o transporte público não funciona adequadamente, que seria um jeito teoricamente barato e rápido de você ir de um lugar para o outro, mas meio que não é. Assim, dependendo para onde você vai, não é, dependendo para onde você vai, é. Mas às vezes você prefere ir com o seu próprio carro. Quando você compra um meio de transporte, você está ajudando a criar empregos e você também vai ter uma despesa fixa para o resto da vida, independente se é uma bicicleta, porque tudo precisa de manutenção. Fura pneu, eu vou comprar um tênis que eu vou andar a pé. O tênis não vai durar eternamente, a manutenção é comprar outro, ou às vezes a sola solta, tem que mandar colar. Então, vai ter uma manutençãozinha. Então, a gente gera empregos com isso. Quando o mercado não está muito bom, esses empregos diminuem e às vezes geram desemprego. Se você pesquisar, esse ano a gente teve algumas fábricas falando, vamos fechar, e aí depois pesquisa. Mas, alguns tipos de transporte causam poluição. E aí, sobre o que nós vamos falar? Sobre tecnologia. Mas para tecnologia, nós precisamos de ter pesquisas na área de
tecnologia e na área de diminuir a poluição. Então, a gente tem muitas montadoras que, isso é legal de pesquisar, que estão estudando formas de abolir o combustível fóssil, abolir até inclusive combustível que não é fóssil. Quando eu digo não é fóssil, é tipo álcool. E olhando, tem carro que funciona energia solar, mas são protótipos. Tem carro que funciona energia solar mas não sei o que. E aí eles vão testando, tem carro que funciona água. Só que é um processo super diferente, tem uns que é eletricidade. Mas aí a eletricidade também, dependendo de como ela é gerada, ela gera poluição. Então tem muita coisa que dá para discutir nesse meio. E no nosso meio, onde nós usamos o transporte para transportar coisas que nós precisamos, como remédio, alimentação, é importante que a gente compreenda como esse sistema funciona. Porque, por exemplo, no nosso país, aonde a maioria dos transportes são através dos caminhões de mercadoria, então você vai comprar esse lápis aqui. Esse lápis, para chegar na minha mão, ele precisou ser fabricado, precisou ser transportado até uma papelaria. Se você comprou pela internet, ele sofreu transporte até onde você comprou, até um depósito, e ele sofreu um transporte para chegar na sua casa, de correio ou de, sei lá, uma transportadora. E esse transporte, se ele é feito a partir de uma coisa que usa combustível, se o combustível sobe, o preço do frete sobe. E o preço final do seu produto também sobe. Então, às vezes as coisas sobem, tipo, o combustível sobe, aí você vê uma reação em cadeia, sabe? Tipo, isso subiu, aí vai tudo subindo, vai tudo caro. Por quê? Porque é uma ação que gerou várias reações nesse caso. Que, assim, às vezes a gente até perde a proporção se você for imaginar o impacto que pode ter geral. Então, por exemplo, às vezes eu uso esse lápis para o meu trabalho e aí meu trabalho vai ficar mais caro, entendeu? Porque o meu custo aumentou. Então, é muita coisa que a gente pode discutir sobre esse assunto. E é interessante porque quando a gente fala sobre a rua tá esburacada, por que ela tá esburacada? Tipo, de onde vem o dinheiro para tampar aqueles buracos ali na rua? Sabe, quando a gente compreende como funciona todo o setor, toda a logística, fica mais fácil até da gente cobrar os nossos representantes alguma posição e não falar caca, entendeu? Lógico que o transporte assim, ele é muito complexo, sabe? É muita coisa para absorver. E aí, ninguém nunca vai saber tudo. Mas por isso que é importante o diálogo e saber cobrar as coisas. Eu vejo muita gente, porque quando tem um buraco na rua, o que acontece? Tem um buraco aqui. Se você passa seu carro nesse buraco, o seu carro pode desalinhar, pode furar pneu, pode quebrar um eixo. Jesus. Então, pode acontecer várias coisas, entendeu? Então, assim, é um prejuízo para você. Você vai falar assim, mas eu ando de ônibus. Se acontecer um prejuízo pro cara do ônibus, ele vai te cobrar mais na passagem, porque ele precisa tirar o dinheiro de manutenção de algum lugar. Mas eu ando a pé. Tropeça no buraco pra você ver. Caia num buraco pra você ver. Quando tá chovendo, querido, a gente não vê os buracos. Triste essa vida, né? Mas eu vou deixar um link aqui embaixo que é sobre um problema que teve em São Paulo e foi um congestionamento de 208 quilômetros, que foi tipo uma lentidão enorme. Agora imagina, de 208 quilômetros eu não consigo imaginar. São 208 quilômetros de carros parados. E isso é interessante porque a nossa estrutura de transporte atual, ela tá um pouquinho debilitada, entendeu? Tem muita casa que tem 2, 3 carros. Então, quando a família sai, são 2, 3 carros na rua. E não parece, mas nós temos uma média de carros por pessoa
alta no Brasil comparada a alguns países. E a nossa estrutura não comporta provavelmente isso, porque congestionamento dá-se quando não comporta, né? Aquele tipo de transporte. Então, é uma discussão porque não vai resolver esse problema do dia para a noite. Isso é uma coisa que tem que ser discutida, que tem que ser raciocinada, pensada, estudada e projetada, e sabe? E não é só o fato de ter muitos carros, é o fato de que a quantidade de carro impacta na sua qualidade de vida, porque quanto mais poluição a gente traz para o nosso meio ambiente, para a nossa vida, porque o meio ambiente é o seu meio, sabe? Aqui não tem árvore, mas é o nosso meio, é o nosso ar. Você precisa do ar para respirar. Então, assim, se a gente não começa a se preocupar, mas tem coisa que polui mais, querido, a gente não quer saber o que polui mais. A gente começa a fazer as coisas de onde a gente consegue. Você não vai sonhando direto com a estátua da liberdade no seu quarto, entendeu? A gente vai de pouquinho. Então, assim, eu acho que é um tema, pelo menos pra gente começar a pensar, pra quando tiver um debate, alguma coisa, nós possamos nos posicionar sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei vários tópicos e tá tudo relacionado com o transporte em si. Então, acho que tire um tempo, pesquise sobre cada assunto, sobre a tecnologia que está transformando, e lembrando que essa tecnologia, quando ela chegar no mercado, ela vai ser cara, porque vai ser primeiro para poucos. Na hora que começar a conseguir produzir em massa, que aí fica um pouco mais barato. É igual airbag. Airbag agora muito carro, a maioria dos carros tem, os novos. Mas antigamente não era uma coisa comum. E é um item de segurança. Então, a tecnologia ela vem para ajudar, mas não tem como ela vir baratinha. Porque tem custo. E aí? Sabe? Então vamos pensar um pouco sobre isso.